Glória seja ao Pai, ao Filho e ao Santo Espírito, como era no princípio, é hoje e para sempre, eternamente. Amém e amém. Nós estamos reunidos, meus irmãos, mais uma vez para louvar ao Senhor, que é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor, e agradecer ao Senhor uma data tão especial, onde nós celebramos a Deus por 100 anos de organização da Igreja Presbiteriana em Barra do Piraí. Nós estamos reunidos para agradecer, para louvar ao nosso Deus. E é bom estarmos juntos, ter esse privilégio. Hoje você está tendo um privilégio de adorar ao Senhor, bendizer ao Senhor e participar de um momento como esse. Nós vamos abrir nossas Bíblias em louvor ao nosso Deus. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 17, e faremos a leitura do versículo 16 até o 27. Primeiro livro das Crônicas, capítulo 17, versículo 16 ao 27. Aqueles que puderem se colocar de pé. Eu vou ler os versículos pares e os irmãos podem ler os ímpares. Então entrou o rei Davi na casa do Senhor, ficou perante ele e disse: Quem sou eu, Senhor Deus, e qual é a minha casa para que me tenhas trazido até aqui? Que mais ainda te poderá dizer Davi acerca das honras feitas a teu servo? Pois tu conheces bem teu servo. Ó Senhor, por amor de teu servo e segundo teu coração, fizeste toda esta grandeza para tornar notórias todas estas grandes coisas. Senhor, ninguém há semelhante a ti, e não há outro Deus além de ti, segundo tudo que nós mesmos temos ouvido. Quem há como teu povo de Israel, gente única na terra, a quem tu, ó Deus, foste resgatar para ser teu povo e fazer a ti mesmo um nome, com essas grandes e tremendas coisas, desterrando as nações de diante do teu povo e te remiste do Egito. Estabeleceste a teu povo de Israel por teu povo para sempre, e tu, ó Senhor, te fizeste o seu Deus. Agora, pois, ó Senhor, a palavra que disseste acerca de teu servo e acerca da sua casa, seja estabelecida para sempre, e faze como falaste. Estabeleça-se e seja para sempre engrandecido o teu nome, e diga-se: o Senhor dos exércitos é o Deus de Israel, é Deus para Israel, e a casa de Davi, teu servo, será estabelecida diante de ti. Pois tu, Deus meu, fizeste ao teu servo a revelação de que lhe edificarias casa. Por isso teu servo se animou para fazer-te esta oração. Agora, pois, ó Senhor, tu mesmo és Deus, e prometeste a teu servo este bem. Ser, pois, agora servido de abençoar a casa de teu servo, a fim de permanecer para sempre diante de ti, pois tu, ó Senhor, a abençoaste, e abençoada será para sempre. Amém. Louvemos a Deus com o hino 32, Tu és fiel, Senhor.
Podeis assentar, louvemos a Deus com coral.
Vamos orar adorando ao nosso Deus. Convidar o reverendo Adriel que faça essa oração de adoração ao Senhor, nosso Deus. Senhor, nós te damos graças, louvamos o teu nome, porque o Senhor nos trouxe a tua presença nesta noite para tributarmos ao Senhor o louvor que lhe é devido. Amém. Graças te damos, Senhor, pelo teu povo que se encontra neste lugar sagrado, nesse lugar reservado para o culto a ti. Graças te damos, Senhor, por todas as famílias representadas aqui. O Senhor é bom, a tua misericórdia dura para sempre. E nós te exaltamos, nós te bendizemos, porque o Senhor tem derramado amor sobre nossas vidas. O Senhor tem derramado graça sobre nossas vidas. O Senhor tem estado do nosso lado todos os dias. E o Senhor certamente tem abençoado ricamente esta igreja, que neste dia e nesse momento celebra mais um ano de vida. Ó Deus, louvamos-te, ó Pai, pelos 100 anos desta igreja. Te agradecemos por cada membro, Senhor, que já passou por aqui. Por cada um, Senhor, que teve aqui o seu momento, teve aqui a sua história. Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor usou essas vidas para que essa igreja chegasse até este momento. Senhor, receba a nossa adoração e gratidão pelos irmãos que estão agora no presente e têm trabalhado, Senhor, para o crescimento desta igreja e têm buscado entender a tua vontade. Abençoa os teus servos, Senhor, com força e dinamismo a cada dia, com fé, Senhor, prática, para que possam estar anunciando sempre o teu evangelho. Ó Deus, aceita o nosso louvor e a nossa gratidão. No nome precioso de Jesus, assim oramos, pedimos a tua bênção e te agradecemos hoje e sempre. Amém, Senhor. Vamos novamente nos colocar de pé. Nós faremos a leitura do Salmo 119, apenas o versículo 89, todos juntos. Faremos essa leitura, Salmo 119, apenas o versículo 89. A uma só voz, leiamos. Para sempre, ó Senhor, está firmada a tua palavra no céu. Podem sentar, irmãos. Está conosco uma delegação do Sínodo Sul-Fluminense, também o presidente do Presbitério Barra do Piraí, e eu vou dar oportunidade aos nossos irmãos com a palavra. Nós cumprimentamos a amada igreja na graça e na paz do Senhor Jesus. É bom estarmos aqui para partilharmos este momento histórico na vida dessa igreja. Eu sou o vice-presidente do presbitério, pastor Adriel, estou aqui representando o nosso sínodo, porque o nosso presidente, reverendo Otávio Henrique, não pôde estar, teve um compromisso hoje que o impediu de estar aqui, mas ele manda um abraço a toda a igreja, e deseja que Deus continue abençoando os amados irmãos no nome de Jesus. Eu gostaria de só ler um texto da palavra do Senhor com os irmãos no Salmo 135. Louvores a Deus. É momento de louvarmos o Senhor, engrandecemos o nome do Senhor pelas muitas conquistas, vitórias que Ele tem nos dado. Ele tem dado a esta igreja. Salmo 135, os versículos de 1 a 4, diz assim: Aleluia! Louvai o nome do Senhor, louvai os servos do Senhor, vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus, louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom, cantai louvores ao seu nome, porque é agradável, pois o Senhor escolheu para si a Jacó e a Israel para a sua possessão. Deus escolheu esta igreja para representá-lo aqui nessa cidade, escolheu os membros desta igreja para serem evangelistas, para serem seus sacerdotes neste lugar, para serem profetas nesta casa. E Deus continue abençoando esta igreja, e que no nome de Jesus ela continue crescendo,
sempre glorificando, honrando o Senhor a cada dia. O salmista aqui no Salmo 124 diz assim: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Israel que o diga: não fosse o Senhor que esteve ao nosso lado. Se Deus não estiver do nosso lado, nós não damos um passo sequer. Assim nós tributamos ao Senhor toda a honra e toda a glória pela vida desta igreja e pelo seu centenário. Que ela viva mais 100 anos glorificando o nome de Jesus. E depois mais 100 anos, e assim ela caminhe sempre na presença do Senhor. O nosso sínodo desejou fazer uma singela homenagem ao conselho desta igreja, e pediu para que fosse confeccionada uma placa, né, de homenagem à igreja de Barra do Piraí, para que fosse entregue, né, ao presidente do conselho, representa aqui o conselho, né, e ao conselho desta igreja, evidentemente. E esta placa, eu gostaria de passar às mãos do reverendo Ítalo, né, diz o seguinte: o Sínodo Sul-Fluminense congratula-se com a Igreja Presbiteriana do Brasil, em Barra do Piraí, pelo seu centenário de organização, 9/3 de 1919 a 9/3 de 2019. Louvamos a Deus que a criou e sustenta nessa peregrinação em direção à pátria celestial. Louvamos a Deus pelos que deixaram seu legado de fé, trabalho, amor e testemunho da graça de Deus na sua histórica trajetória, e dos que agora militam fervorosamente nessa valorosa igreja, agora, que é corpo de Jesus Cristo. Sendo assim, o Sínodo Sul-Fluminense sente-se honrado em ter mais uma igreja centenária em seu rol. Sínodo Sul-Fluminense, 16 de março de 2019. Toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Deus. Deus abençoe os irmãos em nome de Jesus. Amados irmãos, graça e paz da parte de nosso Deus e Pai, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Como o atual presidente do Presbitério de Volta Redonda, não poderia deixar de trazer a saudação do Presbitério de Volta Redonda a esta igreja no seu centenário. Não fosse a visão dos irmãos, no passado não existiria presbitério de Volta Redonda nesta ocasião. Daqui, a visão dos irmãos levou a primeira igreja presbiteriana de Volta Redonda e, a partir dela, as demais, até termos condições de ter um presbitério na cidade de Volta Redonda. A nossa gratidão e a nossa oração para que Deus continue abençoando aos irmãos e aqueles que aqui emprestam o seu tempo e emprestam o seu trabalho na obra do Senhor. Que Deus continue abençoando a vida de cada um daqueles irmãos, a vida do pastor que atualmente pastoreia esta igreja, aos oficiais e a todos os irmãos que de uma forma ou de outra têm contribuído para que a obra seja feita e para que o evangelho seja proclamado. Que Deus continue abençoando a vida desta igreja centenária, em nome de Jesus. Fiquei emocionado, esqueci de trazer um abraço da minha igreja, Igreja Presbiteriana, primeira igreja lá de Barra Mansa, Igreja do Ano Bom, o nosso conselho também, desejando um feliz aniversário a toda a igreja. Deus abençoe os irmãos. Nós nos alegramos lá também pelo centenário desta igreja. Deus abençoe. Irmãos, em nome do Presbitério Barra do Piraí, em nome da mãe dessa igreja, Igreja Presbiteriana de Valença, nós cumprimentamos a todos os queridos, né? Completando 100 anos de bênção, misericórdia, graça de Deus. Nós louvamos a Deus pela vida dos irmãos. Lembre-se de uma coisa: até aqui o Senhor tem nos ajudado, porque nós estamos aqui na casa dele para prestarmos adoração ao nome dele,
para louvarmos o nome dEle e fazermos da nossa vida instrumento de pregação da palavra dEle. Nós estamos aqui adorando a Deus, recebendo a palavra, para que no nosso dia a dia, em Barra do Piraí, possamos testemunhar e falar do amor de Deus em Cristo Jesus, que transformou as nossas vidas e que nos faz estar aqui alegres, cultuando a esse Deus, servindo a esse Deus, demonstrando amor para com esse Deus e demonstrando zelo para com a obra de Deus. Que cada um de nós sejamos este templo consagrado ao nosso Deus e continuemos a anunciar a salvação de Cristo Jesus àqueles que precisam. E tem muitas pessoas que precisam ouvir a palavra de salvação de Cristo Jesus. E que Deus esteja abençoando a cada um, a começar pela Paulina, até o mais idoso daqui. Que Deus esteja preparando a vida de vocês, a boca de vocês, para glorificar o nome do nosso Deus através de Cristo Jesus. Amém? Ouvimos a Deus com o coral.
o reverendo Mário, da 5ª Igreja Presbiteriana de Barra Mansa, que ore agradecendo a Deus pelo centenário da Igreja Presbiteriana de Barra do Piraí. Oremos ao Senhor, louvemos aquele que é digno de toda honra e de toda glória. Todas as coisas são para a glória do nome do Senhor. Oremos. Santo Deus, amado e querido Pai, aqui estamos, ó Senhor Deus, para render honras, glórias, louvores, porque só o Senhor é devido todas as coisas. Nós nos colocamos, ó Senhor Deus, diante do Senhor, em adoração ao Teu santo e amado nome. Tu és grandioso, Senhor. Tu és Deus, Criador de todas as coisas. Humildemente, Senhor Deus, reverenciamos, ó Pai, a Tua santidade. Ó Deus amado, agradecidos, ó Senhor, pela bênção ao qual o Senhor tem derramado na vida desta igreja, que aqui está inserida, Senhor Deus, nesta cidade, para louvar o Teu nome, para levar o Teu Evangelho, Senhor Deus, a todos aqueles que ainda não Te conhecem. Pai, obrigado. Obrigado porque o Senhor tem sustentado a vida desta igreja. Obrigado porque o Senhor tem dado a direção através da Tua palavra. Ó Deus, que o Teu Santo Espírito continue, Senhor Deus, a capacitar a liderança desta igreja, os membros desta igreja, a cumprirem, Senhor, com todas as ordenanças que o Senhor estabeleceu. Ó Deus, que estejamos sempre adorando o Teu nome, que esta igreja, Senhor Deus, inserida aqui, possa, Senhor Deus, levar esta palavra de salvação, de cura, de libertação, à vida, Senhor Deus, da sociedade que ainda não Te conhece e que ainda, Senhor, continua aprisionada, Senhor Deus, na escravidão do pecado. Obrigado pelo centenário desta igreja. Obrigado, Senhor Deus, porque é o Senhor que tem sustentado esta igreja. Esta igreja pertence ao Senhor. Esta igreja não é dos homens, esta igreja é do Senhor. Por isto, Senhor, que o Senhor continue a abençoar, a derramar dádivas maravilhosas na vida desta igreja. Abençoando, Senhor Deus, o servo do Senhor, que aqui está, Senhor Deus, conduzindo esta igreja, conduzindo o rebanho do Senhor, que aqui congrega, Senhor. Que o Senhor continue a abençoar a vida do Teu servo e todos aqueles, ó Pai, que estão na liderança desta igreja. Louvamos, exaltamos e glorificamos o Teu nome, porque só o Senhor é digno de toda a glória. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Está conosco o reverendo Ageu Magalhães. Reverendo Ageu, pastor da Igreja Presbiteriana em Vila Guarani, em São Paulo, também diretor do seminário JMC, e ele trará a mensagem da Palavra de Deus nessa noite. Deus o abençoe, ouçamos com reverência, com atenção, porque a Palavra de Deus estará sendo pregada. Meus irmãos, um privilégio muito grande estar aqui nessa data tão especial e histórica. Eu saúdo nossos irmãos do Sínodo, do Presbitério, agradeço ao Conselho da Igreja pelo convite, na pessoa do reverendo Ítalo, e parabenizo a Igreja por data tão festiva. Que Deus continue abençoando a todos. Vamos ler a Palavra de Deus em Lucas capítulo 2. Lucas capítulo 2. Dos versos 41 a 52. Lucas 2, de 41 a 52. Lucas 2, de 41 a 52.
Ora, anualmente iam seus pais a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros de viagem, foram um caminho de um dia, e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. E não tendo encontrado, voltaram a Jerusalém à sua procura. 3 dias depois, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. E todos os que o ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que seus pais o viram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse: Filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos, estamos à tua procura. E ele lhes respondeu: Por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa de meu pai? Não compreenderam, porém, as palavras que lhe dissera. E desceu com eles para Nazaré, e era-lhe submisso. Sua mãe, porém, guardava todas estas coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Vamos orar mais uma vez? Santo Deus, nós te somos gratos pelo privilégio que temos de estar na tua casa, de sermos teu povo. Ó Pai, de podermos testemunhar os teus poderosos feitos na história da tua igreja, em especial na história desta igreja que completa 100 anos de organização, Pai. Nós queremos te louvar por tão grande data e pedir que o Senhor continue abençoando, Pai, esta igreja, o seu conselho, junta diaconal, sociedades internas, a fim de que essa igreja continue sendo uma luz a brilhar a luz de Cristo, Pai. Nós queremos, agora que estamos com a tua palavra diante dos nossos olhos, pedir a tua graça, pedir que o teu Santo Espírito fale ao nosso coração, ó Pai, da maneira que só o Senhor pode falar. Ó Pai, o Senhor conhece a necessidade dos teus filhos que estão aqui, por isso nós pedimos, Pai, a tua iluminação, a aplicação do teu Santo Espírito. Fala conosco nesta noite, é o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, Lucas e os evangelistas narraram com detalhes o nascimento de Jesus e narraram depois a sua entrada no ministério aos 30 anos. Mas esse intervalo entre o nascimento e o ministério, ele tem poucas narrativas. Na verdade, o evangelista escolheu uma história que aconteceu nesse período, que foi aos 12 anos de idade. Nós não temos relatos de Jesus aos 15, aos 18, aos 21, porque Lucas escolheu justamente o que aconteceu com ele aos 12 anos de idade. O que o Espírito Santo, através do escritor inspirado, estava nos querendo dizer com este evento que nós temos narrado aqui aos 12 anos de idade. O texto vai nos responder. O texto começa mostrando que anualmente iam os pais de Jesus, José e Maria, a Jerusalém para a festa da Páscoa. Naquela época havia 3 grandes festas em Jerusalém: Páscoa, Tabernáculos e Pentecostes. Mas a festa mais concorrida era a Páscoa, e era obrigação do homem judeu participar dessas festas. Há um detalhe interessante nesse versículo. Nós lemos que anualmente os pais de Jesus iam a Jerusalém. As mulheres não tinham obrigação nenhuma em ir às festas. Geralmente o homem se deslocava. Geralmente aqueles que moravam longe faziam grandes peregrinações à festa. Mas o texto sutilmente fala da piedade de Maria, porque mesmo sendo mulher e não tendo obrigação de ir a esta festa, o texto registra que tanto ela quanto o seu marido, o marido era obrigação, mas ela ia anualmente à festa. Diz o texto então que quando ele atingiu os 12 anos, subiram a Jerusalém, segundo o costume da festa. Todo garoto de 13 anos de idade participava de um evento no judaísmo chamado Bar Mitzvah, filho da promessa, ou filho da lei ou filho da aliança, mas era aos 13 anos de idade. Por que Lucas registra aos 12 anos? Por que eles levaram Jesus aos 12 anos? Talvez, como era costume de algumas famílias, um ano antes do jovem completar os 13 anos, já se levava o garoto para que ele se acostumasse com o ambiente e tivesse uma ideia do que aconteceria no ano seguinte. Talvez tenha sido isso.
O texto disse que, terminados os dias da festa, ao regressarem, permaneceu o menino Jesus em Jerusalém, sem que seus pais o soubessem. Pensando, porém, estar ele entre os companheiros da viagem, foram caminho de um dia e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. Talvez você se pergunte, como é que esqueceram Jesus em Jerusalém e só deram conta um dia depois? Porque, meus irmãos, era uma festa que trazia gente de longe e havia então grandes peregrinações, e eles iam andando, iam a pé para Jerusalém, cantando hinos específicos, e naturalmente os homens iam conversando com os homens, as mulheres iam caminhando e conversando com as mulheres, e as crianças iam lá na frente correndo, as crianças agrupadas. Então o que aconteceu aqui foi que na volta José e Maria acharam que Jesus estava lá com as crianças da sua idade, mas passado o caminho de um dia, diz o texto, veja o que diz o verso 44, pensando, porém, estar ele entre os companheiros da viagem, geralmente as crianças iam lá na frente, conversando, brincando, correndo, foram caminho de um dia e então passaram a procurá-lo entre os parentes e os conhecidos. Possivelmente eles deram falta de Jesus na hora de dormir, quando as crianças, cada uma foi para a sua tenda, e onde é que está Jesus? Eles passaram a procurá-lo então entre os parentes. Jesus está com você? Jesus está com você? E não estando com os parentes, eles passaram a procurar entre os conhecidos. E de fato Jesus havia sumido. Eles voltaram então até Jerusalém, à sua procura. O texto não fala o quanto eles procuraram em Jerusalém, mas possivelmente eles foram em vários lugares. E por fim, 3 dias depois, e aqui você pode contar, um dia de volta para casa, percebem, um dia caminho de volta para Jerusalém e um dia procurando. 3 dias depois o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e interrogando-os. Nessas datas festivas, os doutores da lei, os rabinos, eles se colocavam à disposição para que as pessoas fizessem perguntas. Eles sentavam numa área e as pessoas do templo, e as pessoas faziam as perguntas e eles iam respondendo de acordo com a lei, de acordo com a sua tradição. Quando José e Maria voltaram e encontraram Jesus, ele estava ali, fazendo perguntas e também respondendo, como diz o texto. E o texto fala, e todos os que o ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas. Logo que os pais, José e Maria, ouviram, ficaram maravilhados, e sua mãe lhe disse, filho, por que fizeste assim conosco? Teu pai e eu, aflitos estamos à tua procura. Eu não sei quantos daqui já perderam um filho por 1, 2 ou 5 minutos ou mais do que isso, mas é de fato uma sensação muito aflitiva, não é? Os minutos parecem horas quando a gente perde o filho em algum lugar, e imaginemos como estava o coração de José e Maria aqui, tendo perdido aquele que seria o Messias. Eles estavam aflitos. A resposta de Jesus é muito interessante. Por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa do meu Pai? A resposta de Jesus confere honra ao seu pai e à sua mãe, porque na cabeça de Jesus estava tudo certo. Ele estava na casa do seu Pai celeste, e na cabeça dele, José e Maria deveriam saber disso, deveriam saber da missão de Jesus Cristo, que era estar cuidando das coisas do seu Pai. O texto diz que eles não compreenderam essas palavras. Maria, porém, guardava essas coisas no coração. Maria era essa jovem piedosa, que ia todos os anos na festa da Páscoa, e muito discreta. Lá no nascimento de Jesus, no anúncio do anjo, você encontra essa expressão, Maria, porém, guardava essas palavras no coração. Era uma jovem piedosa, muito discreta. O texto fala, no final, que crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Irmãos, 3 lições, pelo menos, que nós podemos destacar neste texto. A primeira é que Jesus era conhecedor das Escrituras. Quando José e Maria o encontram no templo, versículo de número 46, ouvindo-os e interrogando os doutores, e todos os que o ouviam muito se admiravam da sua inteligência e das suas respostas, não reputemos isso à onisciência de Cristo. De fato, Jesus Cristo é Deus, é 100% homem, 100% Deus. Mas ele se esvaziou da sua glória. Jesus não estava onisciente no seu ministério.
Quando ele nasceu, ele teve que aprender a andar, ele teve que aprender a falar. Ele passou pelo aprendizado que todo bebê passa. Ele teve que aprender todos os processos. O escritor aos Hebreus diz que ele aprendeu pelas coisas que ele sofreu. Então, não achemos que ele estava aqui no meio dos doutores com respostas e perguntas impressionantes por conta da sua onisciência, porque não era, porque ele havia se esvaziado da sua onisciência. Há um momento no seu ministério que ele diz que a respeito daquele dia, da sua volta, nem os anjos e nem o Filho do Homem, nem ele sabia qual seria o dia da sua volta. Quando Jesus Cristo ressuscita e sobe aos céus, ele de fato retoma a sua glória. E hoje ele não está lá sem onisciência, mas no seu ministério sim. A que nós reputaríamos então esta agucidade de pensamento, de fazer perguntas e respostas que impressionavam? Olha, irmãos, pelo menos há 3 motivos. O primeiro deles é que Jesus não tinha pecado. E uma mente sem pecado, com certeza, é uma mente melhor do que uma mente pecaminosa. É uma mente com mais foco, com mais concentração. Em segundo lugar, porque o Espírito do Senhor, o Espírito de conhecimento, de sabedoria, de inteligência, conforme profetizado por Isaías, estava sobre ele. O Espírito Santo agiu em todo o ministério de Cristo, desde a encarnação, fazendo com que o ente santo que nasceria fosse do Espírito Santo, passando por todo o seu ministério, e aqui aos 12 anos o Espírito Santo era com ele também. Mas também coloquemos, irmãos, a responsabilidade por este conhecimento da Bíblia sobre José e Maria. José e Maria foram pais que, se foram pais que seguiram o padrão de um pai e mãe judeus, eles colocaram Jesus Cristo para aprender a lei do Senhor. Todo pai judeu ensinava o seu filho nos caminhos do Senhor. Deuteronômio capítulo 6 é a ordem máxima que nós temos. Estas palavras que te digo, tu as guardarás no teu coração e as inculcarás nos teus filhos, e delas falarás ao levantar, ao deitar e andando pelo caminho. Que palavras? Ouve, pois, Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força e de toda a tua alma. Então o menino judeu, ele crescia sabendo 2 coisas, que Deus era o único Deus e que ele deveria amar esse Deus com total intensidade. E ele ouvia isso ao acordar, ao ir dormir e andando pelo caminho. Ora, sendo um garoto judeu, Jesus todo sábado estava na sinagoga, ouvindo a lei do Senhor. E não à toa, no seu ministério, nós encontramos ele algumas vezes na sinagoga e algumas vezes se levantando para explicar a lei. Não poucas vezes nós encontramos Jesus falando versículos de cor. Quando ele foi tentado por Satanás, as suas respostas foram de textos bíblicos decorados. Meus irmãos, José e Maria ensinaram Jesus nos caminhos do Senhor, como nós deveríamos ensinar os nossos filhos também. Os nossos filhos, meus irmãos, são bombardeados por todo tipo de mensagem, na internet, nas redes sociais, no YouTube, na televisão, mas a palavra de Deus nos mostra que nós devemos saturar, encher, inculcar a lei do Senhor no coração dos nossos filhos, para que quando eles cheguem na adolescência, eles tenham essa lei no seu coração. O Senhor teu Deus é o único Deus, e você deve amá-lo de todo o coração, de toda a alma e de toda a tua força. Filhos de crentes, meus irmãos, deveriam conhecer a Bíblia, não por causa da igreja, mas por causa dos pais. Eu costumo dizer lá na igreja que eu pastoreio, que filho de crente deveria dar trabalho na escola dominical. Sabe qual trabalho? Quando a professora começa a contar a história, ele já sabe toda. Esse deveria ser o trabalho que as professoras de escola dominical deveriam ter. Porque escola dominical é reforço. O ensino que nós temos que dar para nossas crianças é em casa, todos os dias. A criança tem que vir para a igreja sabendo todas as histórias, já sabendo versículos decorados. No passado, os nossos pais e os nossos avós nos faziam decorar breve catecismo. E muitos de nós crescemos aqui decorando o breve catecismo, doutrina pura, teologia pura na cabeça e no coração.
Hoje as crianças sabem muitas coisas decoradas, sabem escalações de time, sabem quem são os youtubers mais famosos, as músicas do momento, mas e a palavra de Deus, e os livros da Bíblia, e os versículos principais, e os nomes dos apóstolos? Irmãos, nós temos que encher a cabeça das nossas crianças, inculcar de fato a lei do Senhor, para que a semelhança do nosso Redentor, que foi criança, e que foi uma criança cheia de versículos na sua mente, eles possam crescer firmes nos caminhos do Senhor. Um pastor do passado, Graham Machen, ele disse assim, ele escreveu: a mais importante instituição de educação cristã não é o púlpito ou a escola, que são importantes, mas é a família cristã. Eu acho que a minha experiência é a mesma de muitos. Eu não obtive meu conhecimento de Bíblia na escola dominical ou em alguma outra escola, mas eu obtive nas tardes de domingo com a minha mãe em casa. Assim, meus irmãos, é preciso que, a semelhança do nosso Redentor, os nossos filhos conheçam a Bíblia, conheçam a palavra de Deus, conheçam as doutrinas. E para isso é preciso que você não delegue essas tarefas à igreja, à escola dominical, mas que diariamente você gaste tempo com o teu filho. Aliás, que você cumpra as promessas que você fez no batismo dele, porque no batismo dele você disse que você o ensinaria a ler, para que lendo ele lesse as Escrituras, que você oraria por ele e com ele, e que você o traria com frequência à igreja e o ensinaria a se comportar no culto. Você prometeu tudo isso na cerimônia do batismo. Então cumpra, faça com que o teu filho, à semelhança do nosso Redentor, tenha a mente cheia da palavra de Deus. Uma segunda lição: Jesus era submisso aos seus pais. Talvez alguém possa ler esse texto e dizer: olha lá, Jesus deu trabalho aos seus pais, ficou sem avisar em Jerusalém, como se Jesus fosse um pecador. Ora, meus irmãos, Jesus era santo, e não tem ninguém que honrou a seu pai e a sua mãe cumprindo o 5º mandamento mais do que o nosso Senhor Jesus Cristo. Na verdade, como disse o escritor R.C. Sproul, é o contrário. Jesus honrou os seus pais ficando em Jerusalém, pois ele cria que os seus pais conheciam a sua missão. Na cabeça de Jesus, José e Maria sabiam que ele deveria estar ali no templo. Não sabias que me cumpria estar na casa do meu pai, cuidando dos negócios do meu pai? Então, Jesus tinha um alto conceito dos seus pais. Os seus pais é que estavam equivocados, se esquecendo da missão do seu filho, que era o Messias. Não é sem razão que Lucas termina esse capítulo enfatizando que Jesus era submisso. Veja lá o verso 51, e desceu com eles para Nazaré, e era-lhe submisso, para que ninguém tenha dúvida de que Jesus era submisso. E o verso 52, e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e dos homens. Meus irmãos, Jesus Cristo era submisso aos seus pais. E agora uma aplicação para as crianças. Eu vejo várias crianças aqui e adolescentes. Crianças, você garoto, você garota, você tem obedecido o seu pai, tem obedecido a sua mãe, mais do que os seus coleguinhas na escola? Quando os teus coleguinhas na escola te chamam para fazer alguma coisa errada, você se lembra de Deus? Você se lembra do teu pai, da tua mãe? Jesus Cristo, que foi criança como você, aqui ele está com 12 anos, e ele teve menos. Ele foi um bebê, um garoto, e depois um garoto de 12 e um adolescente. Jesus Cristo teve a idade de vocês, e ele obedecia o seu pai e obedecia a sua mãe. Então, crianças, sejam submissos aos seus pais. Adolescentes, sejam submissos aos seus pais. Neste momento você olha para o seu pai e para a sua mãe e acha que eles estão totalmente ultrapassados. Eles já foram adolescentes. Ouçam os seus pais. Eles sabem todos os caminhos que vocês estão entrando agora. Obedeçam aos seus pais. Jovens e adultos, vocês que têm os seus pais, continuem honrando o 5º mandamento. O 5º mandamento é um mandamento que só acaba quando os seus pais morrem. E é triste muitas vezes ver adultos que não honram pai e mãe, ver adultos que colocam os pais num asilo e nunca mais aparecem para cuidar dos pais. Nós, adultos, temos que cumprir o 5º mandamento.
O esforço e o trabalho que os nossos pais tiveram quando nós éramos crianças é revertido agora na velhice deles. E nós devemos cuidar dos nossos pais na sua velhice com toda a honra, com toda a dedicação. Devemos honrá-los, cumprindo o 5º mandamento, até o dia da partida deles. Jesus era submisso aos seus pais. Em último lugar, meus irmãos, uma terceira lição do texto é que Jesus estava consciente da sua missão. No versículo 49, por que me procuráveis? Não sabíeis que me cumpria estar na casa do meu Pai? Garotos de 12 anos de idade geralmente estão com times de futebol na cabeça, vídeos do YouTube, coisas assim, não é? Meus irmãos, o nosso Redentor, aos 12 anos de idade, ele já tinha consciência da sua missão. Jesus, aos 12 anos de idade, sabia que morreria por um povo. Ele sabia que daria a própria vida para nos salvar. É por isso que Lucas registra, não aos 13, nem aos 18, mas aos 12. Porque foi aos 12 que Jesus tomou conhecimento da sua missão, aos 12 anos de idade. E agora você imagina Jesus entrando na adolescência, com esse peso sobre a sua cabeça. Eu darei a vida por um povo, eu morrerei por amor de um povo. Meus irmãos, garotos de 12 anos não pensam nisso. Garotos de 12 anos têm missões muito leves. O nosso Redentor, aos 12 anos de idade, já nos amava, já pensava em nós, já sabia que um dia morreria para nos salvar. Como não amarmos Jesus Cristo, meus irmãos? Como não servirmos a Jesus Cristo, que passou a vida pensando que morreria por um povo e, de fato, chegando na maturidade, entrando na sua missão aos 30 anos, ele caminhou este caminho de dor, de sofrimento, de humilhação, até morrer morte de cruz por amor a nós. Que Deus, então, de fato, nos faça amar cada vez mais ao nosso Redentor. Que o nosso Senhor abençoe esta igreja, para que esta igreja, coletivamente, anuncie o nome do Senhor Jesus, mas individualmente, como pedras vivas deste edifício chamado igreja que nós somos, que nós mostremos ao mundo o quanto o Redentor nos amou a partir dos 12 anos, culminando na sua idade adulta, quando ele morreu na cruz para nos salvar. Que esta igreja seja de fato uma anunciadora do grande amor de Deus por nós. Que esta igreja seja de fato uma agência do reino, treinando homens e mulheres para que treinem a nova geração. Nós estamos aqui comemorando, pela graça de Deus, 100 anos de organização. Muitos de nós aqui, a maioria dos irmãos, daqui a 30 anos não estará mais aqui, mas a nova geração estará. Então é necessário que a nova geração, os filhos, sejam treinados nos caminhos do Senhor, para que este trabalho continue, com crianças hoje, mas com adultos amanhã, com o coração cheios da palavra do Senhor, submissos de fato ao Senhor. Que Deus assim abençoe a nós. Amém. Quero chamar aqui à frente o conselho da igreja, presbítero Laici, presbítero Carlos Hugo, presbítero Paulo, presbítero Henrique, reverendo Evaldo e também reverendo Elton. Reverendo Elton vai interceder por nós. Reverendo Evaldo, por favor. Nós temos o privilégio de, no ano do centenário, estar servindo ao Senhor como os pastores dessa igreja. E nós precisamos de oração, nós precisamos que a igreja continue intercedendo, honrando, se submetendo, cumprindo o 5º mandamento na vida dos nossos oficiais, né? Louvado seja Deus pela vida dos nossos irmãos que, de forma incansável, trabalharam
para hoje nós estarmos com esse templo reformado. Trabalho dos nossos irmãos, incansáveis. Outro. Ó Deus, nós sabemos que diante do Senhor, quem nós somos? Um amor tão infinito, insondável, um amor sacrificial, alcançou de maneira tão sublime um povo para Ti. E, ó Deus, nós rendemos graça ao Senhor, porque tudo é para o Senhor. Hoje, mais uma vez, nesta igreja, o Senhor manifesta o Teu poder, daquilo que já estava no coração do Senhor desde a eternidade. Te damos graças, ó Deus, por aqueles que o Senhor chama, por aqueles que o Senhor vocaciona. Te damos graças, ó Deus, por aqueles que o Senhor capacita, para que sempre, sempre o poder, a excelência desse poder, seja para a glória do nome do Senhor, porque sabemos que temos este tesouro em vasos de barros. Agradeço ao Senhor, ó Deus, pelo conselho desta igreja, pela pessoa do pastor, dos pastores que o Senhor colocou nesta igreja para pastorear o rebanho do Senhor aqui, juntamente com os pastores regentes, os amados presbíteros, que também, Senhor, nesta labuta, pesa sobre eles esta tão grande responsabilidade. Que a boa mão do Senhor, ó Deus, continue sustentando os Teus filhos, para que em tudo, neste local, nesta cidade, o Evangelho do Senhor continue sendo propagado com simplicidade e com honra. E é no nome do Senhor Jesus que nós oramos assim. Amém. A igreja coloque-se em pé, vamos orar. Pai Santo, Deus bendito, nós te louvamos por Tua palavra, te louvamos pelo Teu grande amor, ó Pai, amor eterno, que nos atraiu com graça, ó Pai, que no curso da história, na cruz do Calvário, foi concretizado em sangue vertido por nós. Te louvamos, Pai, porque não merecíamos, mas o Senhor enviou o Teu Filho para nos remir, para nos salvar, Pai. Nós queremos Te agradecer, porque Tu és o sustentador da igreja, Tu és, ó Pai, aquele que levanta homens no decorrer da história, para que o Teu nome seja proclamado. E Te louvamos pela história desta igreja, Pai. No passado o Senhor levantou homens e mulheres para anunciar o Teu nome aqui, e um século depois estamos aqui, ó Pai, com esse trabalho em pé, pregando o Teu nome. Os Teus servos estão pregando o Teu nome, anunciando a Tua palavra, Pai. Continua, ó Pai, cuidando desta igreja, de cada membro, do seu conselho, da junta diaconal, sociedades internas. Ó Pai, que cada pessoa aqui seja de fato uma testemunha de Cristo, um discípulo do nosso Redentor, levando o Teu amor, ó Pai, a todos aqueles que o Senhor já escolheu. Abençoa, Pai Santo, as festividades, os momentos de gratidão que ainda teremos neste final de semana. Cuida do Teu povo, abençoa os irmãos de outras igrejas que estão aqui, despede-os agora em paz, ó Pai, para os seus lares, e que amanhã no Teu dia, Pai, nós tenhamos o dia inteiro de louvores e adoração ao Teu nome, Pai. Abençoa a nossa vida, abençoa as crianças, Pai, que crescem no nosso meio, para que elas possam de fato ter a Tua palavra habitando em seus corações, e daqui a 10, 20, 30 anos, elas sejam, ó Pai, os Teus servos que estarão na labuta por este trabalho, na peleja sagrada, Pai. Abençoa as nossas crianças, não permita que elas saiam dos Teus caminhos, cuida dos adolescentes, dos jovens, traze aqueles, Pai, que já estão com o pé fora da igreja, quebranta os corações, para que eles possam retornar aos Teus caminhos. Abençoa os pais e as mães, os avós, ó Pai,
para que continuem firmes em oração, para que a boa obra que foi começada nos corações, ela possa se completar até o dia de Cristo, Pai. Abençoa a nossa vida, continua cuidando do Teu povo. É o que nós pedimos gratos e em nome de Jesus. Amém. E que a graça de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a paz e as consolações do Espírito Santo de Deus repousem sobre nós e sobre todo o seu povo, espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém. Ouçamos o coral.
Boa noite a todos. Hoje nossa igreja está repleta de visitantes, né? Não é possível conhecer todos, mas o que a gente fala para os nossos visitantes? Sejam bem-vindos em nome de Jesus. É claro, não podemos deixar de mencionar todos os irmãos que contribuíram, né, direta e indiretamente para essa reforma. A reforma começou há 2 anos e, pela misericórdia de Deus, né, nós conseguimos completar a parte que nos cabia. Alguns detalhes, né, não conseguimos a perfeição, mas a perfeição é de Deus, né? Conseguimos fazer o que Deus nos abençoou e aqui hoje estamos. Então agradecemos todos os irmãos, as irmãs que nos ajudaram. Hoje, pela manhã, às 7 horas da manhã, esse templo estava de cabeça para baixo. Isso porque, irmãos, o pintor atrasou, depois houve alguns outros contratempos e algumas coisas foram finalizadas hoje, agora à tarde. Então nós temos que louvar a Deus. Deus é o nosso Senhor, e também pela vida dos irmãos que se dispuseram a trabalhar para o Senhor, para a obra do Senhor nessa noite. A festa não acaba, viu, meus irmãos? Todos que estão aqui estão convidados para nós subirmos por aqui para o salão social e juntos lá nós teremos um jantar, isso mesmo, um jantar oferecido a todos nós que estamos aqui. Queremos lembrar lá os membros da nossa igreja, né, que deem preferência aos visitantes. Então, se houver uma cadeira lá no salão social e você estiver na cadeira e ver um visitante, você vai ceder o seu lugar para o visitante. Também os jovens que puderem ajudar a junta diaconal na distribuição, né, no serviço, vão nos ajudar muito. Irmãos, então essa festa, essa celebração continua aqui no salão social. Os pastores, reverendo Ageu, os pastores que estão aqui, estarão juntos conosco, né, celebrando ao Senhor, também agradecendo a Deus nesse momento aqui no salão social da nossa igreja. Os pastores vão sair por aqui comigo e nos encontraremos lá no salão social. Ok, irmãos, vocês vão subir por aqui. Certos diáconos vão instruí-los, você que nos visita nessa noite. Que Deus os abençoe. E amanhã nós continuamos a celebrar ao Senhor, culto 8h30 da manhã, com Santa Ceia, ministração da Ceia do Senhor, escola dominical em classe única e depois, à noite, o culto ao Senhor. Que Deus abençoe, continuemos louvando ao Senhor e não se esqueça, né, o que a gente fala? O culto público termina, mas o culto da sua vida continua. Que Deus abençoe.